Então, pessoal, deixa eu iniciar aqui, ó, tá? Conforme eu tinha falado, hoje a gente ia começar a falar dessas perguntas tradicionais que são feitas nas entrevistas de emprego. Então, eu gosto muito de falar isso aqui para os meus alunos, porque isso serve, eu já falei com vocês, né? Certas coisas que a gente vê aqui servem para os dois lados. Serve para você aprender como fazer uma entrevista de emprego, né? O dia que você já estiver trabalhando na área de recursos humanos, que você for responsável por fazer as entrevistas, você montar estruturar o questionáriozinho das perguntas que você vai fazer para o entrevistado, o que você precisa extrair dele, como você se comportar na entrevista. Então, você aprende como fazer a entrevista, como entrevistador, mas você também vai aprender muita coisa para você ser candidato, quando você for um candidato de uma entrevista. Porque eu sei que uma boa parte de vocês aí, igual você mesmo falou aí, minha querida, está procurando emprego, o emprego está difícil, e aí, de repente, você é chamado para uma entrevista de emprego, chega lá, não se sai bem na entrevista lá, não é chamada. Então, para você ter condições de um dia ser um entrevistador, né, ser um profissional da área de recursos humanos, primeiro você precisa arrumar emprego. Tem muita gente aí que está desempregado, tem outros que estão trabalhando, mas querem mudar de área, querem mudar de empresa. Vocês ainda vão participar muito de processo seletivo pela frente. Então, essas perguntas depois, vocês procurem guardar esse material num lugar bem guardado. Sempre que você for para uma entrevista de emprego, treine essas respostas que você vai dar para esse tipo de questionamento. Você vai passar por eles aqui, né? Como eu tinha falado na aula passada, uma aula anterior aí, eu sempre gosto, quando eu vou começar, isso não é eu que gosto, não, tá? Especialistas da área recomendam, e eu gosto de seguir, eu acho que é interessante sim, sempre começar uma entrevista, eu fazendo a entrevista, primeiro quebrando o gelo um pouco. Eu nunca que entro direto nas perguntas que eu quero fazer para o candidato, né? Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que os candidatos chegam muito nervosos, né? Eu já tinha falado semana passada sobre isso. A pessoa está ali, gente, né? O emprego da vida dela, uma dificuldade danada. Então, a pessoa chega nervosa, né? É comum do ser humano. Eu também fico nervoso em determinadas situações da minha vida. A gente, né, isso é uma coisa normal. Então, a pessoa chega para fazer entrevista com você, ela está um pouco nervosa. São raros os casos em que a pessoa chega e não está nervosa. E aí ela chega nervosa, você já começa logo a julgar a pergunta para ela, quais são os seus objetivos da sua vida? Aí que você joga ela no buraco, é que ela vai ficar mais nervosa ainda. O objetivo da entrevista não é deixar ninguém nervoso, não, pelo contrário. Você precisa deixar a pessoa bem calma para ela responder realmente o que você precisa ouvir. Você vê o conhecimento realmente da pessoa, senão ela vai ficar nervosa, não vai responder como deveria, não vai mostrar para você o conhecimento que ela tem, e você vai achar, essa candidata não serve, não é boa. Opa, passou aqui sem querer. E você vai descartar a candidata, sendo que a candidata era uma candidata boa. Mas, coitada, ficou nervosa, deu um branco nela, e você, em vez de conduzir, para acalmar ela, para que ela, né, se tranquilize e mostre o seu potencial, não, você também deixou ela mais nervosa ainda. Cada vez que ela se enrolava, você fazia uma pergunta mais difícil para ela ainda, e pronto, né? Colocou tudo a perder. Você também tem que ter essa habilidade de extrair da pessoa, saber conduzir, né? Então, então, em primeiro lugar, eu sempre, né, a pessoa sentou, peguei o currículo dela, vou começar a entrevista, eu começo por uma outra pergunta, né? E aí, como é que vocês estão passando lá na sua casa com esse negócio do coronavírus? Um assunto do momento, um assunto político do momento, alguma coisa qualquer que tenha acontecendo pelo mundo afora. Nossa, você viu o que está acontecendo? Lá em tal país, tal, o que você está achando dessa situação? Então, para descontrair, para a pessoa poder já começar a responder umas coisas mais tranquilas primeiro, já ir entrando no clima, para a hora que você for realmente fazer as perguntas aqui que interessam para conhecer melhor a pessoa, ela dá as respostas realmente sem tanto nervosismo, né? Ela vai dar as respostas que realmente ela precisava dar.
Então, mas aí depois que eu quebrei o gelo, eu já começo, né? Então, olha, fulano, fale-me um pouco sobre você. Quem é fulano de tal? Né? Deixa a pessoa falar um pouco sobre ela. E aí, o que é importante? Ó, você, como candidato, aqui, ó, você não pode ir para o lado pessoal, não. Aqui a gente sempre está falando, né, gente, coisa profissional. Quando eu pergunto, fale-me um pouco sobre você, eu, como entrevistador, eu estou esperando que a pessoa venha falar da vida profissional dela, né? Se me perguntar para mim, fale-me sobre você, eu vou falar, ó, Eduardo Nogueira Rocha, né? Eu sou administrador de empresas, formado pela Unicarioca, trabalhei 12 anos na empresa tal, cheguei a ser gerente comercial, fui responsável por isso falo dos resultados que eu dei. Atualmente, eu sou professor universitário na Uniswan, leciono nas aulas de recursos humanos, de carreira, não sei o quê, papapá. Vou falar da minha vida profissional, principalmente lá, dos resultados que eu dei. Né? Igual eu sempre falo com vocês, eu sempre, como gerente comercial, tive um excelente resultado com a minha equipe. Né? Numa empresa lá que eu trabalhei, fechamos 450 contratos para a empresa. Então, isso tem que ser ressaltado, que é um resultado excelente. Né? Então, eu vou falar de mim, minha formação, minha experiência profissional, os resultados que eu tenho. E, de repente, falar um pouco dos meus sonhos para frente e tal. E se, olha aqui, o que é importante? Quando você está entrevistando alguém, você é o recrutador, você vai ouvir muito as pessoas irem para um outro caminho. É comum. Eu já cansei de fazer entrevista na minha vida, aí já cansei de ver. Eu chego e pergunto para a pessoa, fala-me um pouco sobre você. Aí a pessoa começa, eu sou uma pessoa que eu gosto demais da minha família, sabe? Sou muito ligado à minha família, então, vivo muito bem com a minha mãe, com meu pai, tenho uma irmã que eu gosto muito. Ah, tudo bem. Aí, você como entrevistador, você precisa saber conduzir isso aí, não é? E voltar a pessoa para onde você quer, o que você quer que ela responda. E aí eu deixo um pouquinho, eu dou um pouquinho de corda, eu deixo ela falar um pouquinho da vida pessoal dela, da família dela, daí a pouco eu tento, no primeiro momento eu tento dar um cortezinho e falo, fulano, olha só, muito bom, eu gosto muito disso, sabe? Você realmente tem razão, família, né, é uma das maiores instituições que a gente tem, eu também gosto muito da minha família, eu gosto de pessoas que valorizam a família. Agora, eu também queria saber um pouco sobre sua vida profissional. Onde você já trabalhou? Você poderia me falar um pouco sobre a sua experiência? Você está fazendo faculdade? Como é que você está na sua área profissional? Então, você como entrevistador, né, tem que saber também conduzir a pessoa quando ela desvia, porque as pessoas são inocentes, né? Fale sobre você, ela desamba a falar da sua vida pessoal. Quem é ela na vida pessoal? E não é exatamente isso que a empresa quer ouvir. A empresa quer saber do histórico profissional da pessoa. Aí você pergunta, ó, quais são os seus objetivos de curto prazo? Quais são os seus objetivos de longo prazo? Duas perguntas aqui, né? Ó, 2 e 3. Gente, isso é importantíssimo, né? Porque eu gosto de observar nas pessoas aquelas pessoas que planejam a sua vida, sabe? Porque isso aqui é uma pergunta difícil de responder. Se a pessoa chega muito crua, chega para uma entrevista de emprego, você faz uma pergunta dessa aqui, você joga ela no buraco, ela tem dificuldade, muita gente se enrola. Quais são os seus objetivos de curto prazo? Aí a pessoa fica, quero arrumar meu emprego, tá, mas é só isso, né? E a pessoa não sabe sair disso, não. Eu agora, nesse momento, estou focado em arrumar o meu emprego. Tá, mas quais são os seus objetivos de vida? Pois é, né? Aí a pessoa começa a enrolar, sabe? Então, quando você, como candidato, vai para uma entrevista de emprego, gente, é muito bom e aconselhável que você tenha um planejamento de vida, né? Eu passei para vocês aí uma atividade, não passei do autoconhecimento, até a atividade, deixa eu ver aqui, é a atividade supervisionada que vocês vão fazer agora. Deixa eu ver se é ela mesmo. É isso mesmo, o autoconhecimento. Atividade supervisionada que vocês vão fazer, que eu falei na aula passada, ela já ajuda bastante você a se conhecer,
Quem é você? E aí, lá, no final da atividade, você não está traçando a sua análise SWOT? Não mostrei para você, análise SWOT é você identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades e suas ameaças. Essas oportunidades aí são os objetivos seus da vida. O que você quer fazer? Se você olhar a minha análise SWOT, eu estou falando, eu quero abrir o meu estúdio, eu quero abrir minha empresa de consultoria, eu quero fazer o meu mestrado, eu quero fazer a graduação de não sei o quê. Os objetivos meus da vida estão ali nas minhas oportunidades futuras ali. Então, você precisa, né, ter objetivos na sua vida. E aí, você como avalia... Então, imagina você vai numa entrevista de emprego, aí o cara te pergunta, né? Quais são os objetivos seus a curto prazo? Aí você vira e fala, olha, nesse momento eu estou focado em concluir minha faculdade, eu estou no exemplo, né, no 4º período de recursos humanos, eu espero que até meados do ano que vem eu esteja formado, e um dos objetivos principais nesse momento é arrumar um emprego, eu pretendo arrumar uma vaga aí de assistente de RH e continuar estudando nessa área. Meus objetivos a longo prazo, aí nem o cara me perguntou, você já responde. A longo prazo, eu pretendo me especializar nessa área de recursos humanos. Quando eu concluir minha faculdade, eu vou já de cara emendar logo um MBA. Já até olhei um MBA para mim na faculdade e tal, que é um MBA em gestão estratégica de pessoas. Vi o conteúdo programático dele, me interessei bastante. Achei que vai ser muito enriquecedor para mim fazer esse MBA. E, quem sabe, com esse MBA eu consiga, no futuro, ser uma gerente de RH. A minha até é essa, né? E pretendo também fazer cursos na área de línguas, eu pretendo fazer inglês. Olha para você ver que show que você deu, né? O cara que perguntou seus objetivos de curto prazo, você mostrou para ele que você já tem traçado os objetivos tudo na sua vida. Gente, isso é muito bom quando você vê um candidato, um cara que se conhece, tem os objetivos na sua vida, isso é fantástico. Se ele traça objetivos para a vida dele, aqui na minha empresa também, ele vai ter esse cuidado também, de ajudar a empresa a traçar seus objetivos também, e alcançar seus objetivos. Esse profissional aí que eu quero. Esse cara que sabe traçar os objetivos, sabe enxergar o futuro, já está se vendo lá na frente, esse cara que eu quero. Eu acho que eu mandei para vocês um vídeo de uma entrevista do Roberto Justus. Depois eu vou confirmar lá no grupo. Se eu não tiver mandado, eu mando de novo. Aquela entrevista do Roberto Justus é fantástica. Mandou, e no sim. início, não sei se vocês assistiram, mas se não, assiste lá para você ver. No início, ele começa entrevistando um rapazinho lá, que esse rapazinho, coitado, ele é o piorzinho dos candidatos, uma tragédia. Para começar, o currículo dele é todo dobrado, amassado dentro do bolso. Aí ele fala, cadê o seu currículo? Ele tira do bolso o currículo todo escangalhado, amassado e rasgado. Aí eu vi, assim. Oi? Eu assisti, foi interessante. Interessante, não é? Bacana, muito bom. Muito bom. No final, que fala que vai pagar o curso do cara. O final é muito, muito emocionante, né? Bem legal. Mas aí, observa, assiste de novo aquele vídeo para você ver. No meio do caminho, ele faz essa pergunta para aquele rapazinho. Como você se vê daqui 10 anos? É isso aqui, né? Quais são os seus objetivos a longo prazo? Como você se vê daqui... Aí o menino, daqui 10 anos já espero estar com meu filho, né? Porque eu quero casar, quero ter filho, quero jogar bola com meu filho, quero fazer isso com meu filho, quero ficar videogame. O menino falou de tudo, menos de trabalho. Aí ele virou para o menino e falou, perguntei como é que você se vê daqui 10 anos, você falou do seu filho, falou de casamento, falou de casa própria, você quer de tudo, menos da minha empresa. Você não está se vendo aqui na minha empresa. Aí o menino fica todo sem graça, mas ué, né? Então, gente, presta atenção. Quando você está como candidato aí, quais são os seus objetivos de curto prazo, seus objetivos de longo prazo? Como você se vê daqui 10 anos? Então, como é que você tem que já se planejar a sua vida. Como eu me vejo daqui 10 anos? Formado em recursos humanos, já com o meu MBA concluído. Daqui 10 anos eu já espero já estar como gerente de recursos humanos de uma boa empresa.
já pretendo estar fazendo o meu curso de inglês, tá? Entendeu? E por aí, né? E você como entrevistador também, você tem que saber conduzir a entrevista. A mesma história daquela outra pergunta lá. Quando você fala, né? Quais são os seus objetivos de curto prazo? Aí a pessoa começa a falar da vida pessoal dela, né? Eu em breve eu pretendo casar, quero ter meu filho, eu quero, né, conhecer outros países, que não sei o quê. Aí você tem que também saber conduzir, né? Tá, muito bacana, olha, parabéns, né? Você está pensando em construir a sua família, muito bom e tal. Agora, eu gostaria de ouvir de você também a parte profissional. Daqui 10 anos, como é que você espera estar daqui 10 anos? Você tem algum objetivo de longo prazo na vida profissional? Para ver. E se a pessoa gaguejar, falar, não tem não. Né? Ou não souber falar, gaguejar, não quer dizer, nenhuma dessas perguntas aqui, pessoal, você tem que também entender uma coisa, não quer dizer que você vai eliminar o candidato. Mas são pontos que o candidato está perdendo. Né? Eu sempre aconselho você, no meio de uma entrevista, você tem que ter um mecanismozinho de vir anotando. Cada um tem o seu jeito, né? Fazer as suas anotações. Se o cara não soube falar de seus objetivos, não soube de curto prazo, de longo prazo, dá um jeito de anotar aquilo ali num canto, porque, sabe por quê? Se depois você vai em entrevista 12 pessoas, depois você confunde na sua cabeça. Se você não anotar nada, ficar dependendo só da sua memória, nem todos têm uma boa memória. Porque aí isso aqui é que você vai pesar lá no final. Vai servir de critério de desempate para você. Né? Você ficou lá com 2 candidatos, tem uma vaga só, e tem 2 candidatos muito bons. 2 candidatos com a mesma formação, 2 candidatos com uma boa experiência profissional, né? 2 candidatos que têm o perfil. Você está assim, na dúvida, não sabe qual dos 2 é melhor. Como é que você vai desempatar? Aí são esses critérios aqui, ó. Né? Aí teve um candidato que ele não tinha objetivo, não soube demonstrar objetivo nenhum na vida. O outro candidato soube, falou que ele pretende se formar, fazer um MBA, ele quer ser gerente de recursos humanos, ele quer fazer um curso de inglês, ele quer fazer isso, ele quer fazer... Ele tem mais ou menos já o planejamento da vida dele. Então, né, isso é um critério de desempate. Pode ser. Tem várias perguntas aqui que a gente vai ver que depois elas vão servindo para critério de desempate. Né? Então, não quer dizer que vai eliminar. A composição de tudo depois é que define quem é o melhor candidato. O que você procura em um emprego? Né? Se perguntar para você, você é candidato? Gente, então isso aqui... Deixa eu só ligar o ventilador aqui, peraí. Tá meio friinho, mas a minha casa aqui ela é quente. Se ligar o ventiladorzinho ali, senão não ajuda, não. Olha só, tem 2 perguntas aqui, ó. A 4 e a 6. Deixa eu falar uma coisa importantíssima para vocês, gente. Vocês como candidatos. Ó, que você procura em um emprego. Por que devemos contratá-lo? Normalmente, nesse tipo de pergunta aqui, eu já cansei de ver as pessoas responderem a coisa errada. E por que devemos contratá-lo? Aí a pessoa fala assim, porque eu quero aprender muito com a empresa. Eu sei que se a empresa me contratar, eu vou me dedicar aqui, eu vou aprender, eu vou me desenvolver. Então, tome cuidado com esse tipo de discurso, porque a empresa, ela não quer saber o que você vai aprender com ela, não. A empresa quer saber o que a empresa vai aprender com você, o que você tem para mostrar, o que você tem para trazer de conhecimento, de inovação para a empresa. Então, se perguntar para mim, né, Eduardo, por que nós devemos contratá-lo? Porque eu aprendi a desenvolver equipe comercial, eu sei muito bem fazer treinamento com equipes. Uma última empresa que eu trabalhei em Copacabana, eu fiquei lá 12 anos como gerente comercial, eu montei minha equipe, treinei a equipe, nós trouxemos como resultado para a empresa 450 novos clientes, dentro de 650 clientes que a empresa tinha. Então, eu já dou aula na faculdade há mais de 10 anos, eu tenho muito conhecimento também
nessa área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, de recursos humanos. Tenho 2 especializações em finanças, eu entendo bem também dessa área financeira, posso colocar todo esse meu conhecimento em prol da empresa. Então, né, não é o que eu vou aprender com a empresa, é o que eu tenho para oferecer para a empresa. Ah, professor, mas infelizmente eu ainda estou começando a minha vida profissional, não tenho muita coisa para oferecer para a empresa. Mas você tem a sua dedicação, o seu comprometimento. Por que devemos contratá-lo? Porque eu sou uma pessoa muito comprometida, né? Eu gosto muito, sempre que os poucos empregos que eu tive, eu sempre me preocupei em dar resultado para a empresa, sempre me preocupei com o meu comprometimento com a empresa, com as tarefas que me dão, eu sou uma pessoa perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas. Eu estou agora cursando a faculdade, então eu estou fazendo cursos lá de recrutamento e seleção, eu estou fazendo curso de gestão estratégica de pessoas, eu tenho estudado muito esse assunto, tenho certeza que se eu for contratado, eu tenho muita coisa para contribuir para a empresa nessa área. Além disso, eu tenho estudado, eu li um livro recentemente de treinamento e desenvolvimento de pessoas, onde eu tenho adquirido muito conhecimento, que eu posso trazer esse conhecimento para a empresa também. Ou seja, não há necessidade de você ter a minha experiência para falar coisa bacana, não. Você, como estudante, você está fazendo uma faculdade. Não é. Você está fazendo um monte de cursos aí. Por isso é que eu falo, você precisa estudar, ter realmente conhecimento. Sabe, tem alunos que, às vezes, gente, me mandam o currículo para eu ver. Até na próxima semana eu vou falar com vocês de currículo, tá? Mas muito aluno me manda, gente, o currículo. Professor, dá uma avaliada no meu currículo aí para mim, ver o que está faltando, o que eu posso colocar no currículo. Eu falo, me manda o currículo aí. Vou ver o currículo, professor. O currículo está perfeito. Tá tudo bonitinho. Currículo muito bem formatadinho. Aí eu falo, fulano, seu currículo tá bacana, cara. Tá tudo certinho, bem formatado. Tá, professor, mas o que eu posso colocar aí para eu ser contratado? Não é eu que vou colocar nada no seu currículo, é você que tem que colocar no seu currículo. Você que tem que concluir sua faculdade, você que tem que fazer um MBA, você que tem que fazer um curso de inglês, você que tem que fazer um curso de computação. Quem vai colocar coisa no seu currículo é você. Você que tem que correr atrás de estudar, ler livros, adquirir conhecimento para você colocar no seu currículo. Seu currículo, professor, mas não estou arrumando emprego. Mas ué, seu currículo está bem formatado. Não existe mágica. Não existe eu pegar seu currículo e colocar um termo de um jeito ali que o cara vai olhar e falar, vou contratar esse cara. Não é assim. Por que contrata você? Não é por causa que o seu currículo é bonito, não. Por causa do seu conhecimento. Não é o seu currículo em colocar o currículo embelezado com um estilo de letra diferente. Isso vai fazer com que o cara te contrate? Jamais. Ninguém contrata alguém só pelo currículo. O currículo é só uma peça para o cara olhar e falar, opa, está dentro do perfil que eu quero. Chama essa pessoa para eu entrevistá-la aqui. É só para isso. Ninguém contrata só olhando para o currículo. Ninguém fala assim, gostei do currículo desse cara. O RH, contrata para mim. Jamais. Então, o currículo é para você ser chamado para a entrevista. E na entrevista você tem que ter conhecimento para mostrar. Né? E o conhecimento você está na hora de adquirir, você está no momento mais certo de adquirir conhecimento. Tudo que você estiver vendo nessas matérias aí que você fala, opa, isso aqui é importante. Então pega um livro na biblioteca. Se sobrar um dinheirinho, compra um livro bacana. O que eu estou estudando aqui? Gente, eu estudo. Eu não paro de estudar. Estou estudando gestão de desempenho. Estou aqui, esses dias aqui, as folgas que eu tive aqui, eu estou com uma matéria aí que eles estão vendo essa parte de gestão de desempenho, avaliação de desempenho. Peguei esse livrinho aqui, estou lendo ele todo, e aí achei uns troços interessantes demais. Já estou sugerindo para a empresa que eu trabalho lá, a gente montar um esquema de avaliação de desempenho que a empresa não tem. Eu tenho certeza que a hora que hoje eu conversei com o dono da empresa, a gente precisa estruturar um sistema de avaliação de desempenho. Ele falou, moça, é tudo que eu quero. Você pode me ajudar? Posso. Vou pegar aqui, estruturar um sistema de avaliação de desempenho.
apresentar para o cara, aí ele vai ficar louco, vai falar, meu Deus, é isso aí que eu quero. Então, o conhecimento é que vai te proporcionar conseguir coisas melhores. E, sabe, gente, não se iludam, sabe? Às vezes tem uma coisa que é meio triste falar, o aluno às vezes fica meio triste quando eu falo, mas é verdade, a verdade tem que ser dita. Não se iluda achando que você vai concluir sua faculdade e pronto, aí você já vai conseguir um emprego aí para ganhar 10 mil reais, aí, agora eu já estou formado com curso superior. E, infelizmente, não é assim. Infelizmente, a vida ela é um pouquinho mais difícil. Agora, se com curso superior já está difícil, sem curso superior você não precisa nem sair do lugar. Porque hoje em dia, a pessoa que não tem curso superior, ela, cara, para mim é um semi-analfabeto. Não tem nem como começar a vida sem um diploma superior. Antigamente, na época que eu era rapaz, que eu era novo, adolescente, quem tinha um curso superior lá nos anos 80, fulano tem curso superior, era realmente o cara era tratado como um ser diferente. Lá, imagina, lá no interior de Minas, o cara tinha um curso superior, nem tinha faculdade da universidade, o cara ia para fora, estudava, voltava com curso superior. O cara é formado em direito, formado em administração. O cara realmente ele era um ser diferente. Hoje, gente, curso superior, todo mundo está fazendo, tá fácil, tornou. Naquela época, lá nos anos 70, anos 80, era difícil demais fazer um curso superior. Faculdade particular era muito cara. Entrar numa federal era muito difícil. Era muito difícil fazer um curso superior. Hoje é muito fácil. Você tem cursos superiores aí com descontos muito grandes. Qualquer pessoa hoje, fizer um esforçozinho, tem condição de fazer. Agora, como você faz a sua faculdade, isso é que vai dar diferença para você. Conhecimento que você... Porque tem muito aluno por aí que o cara está lá empurrando com a barriga, sai da aula, vai para a esquina beber um chopp, sai da aula, vai para a esquina ver o jogo do Flamengo, ver o jogo do Vasco, vai empurrando com a barriga, aí lá faz a prova, tira 7, colando, tá bom, passei, tira 6, passou, acabou, tá bom. E aí depois, não sabe por que não arruma emprego. Toda entrevista que vai não é contratado. E o cara vai falar, poxa, eu sou formado e vou nas entrevistas, mas chega lá, não tem nada para mostrar de conhecimento. A empresa quer contratar não é o seu diploma, não, é o seu conhecimento. É o seu conhecimento diferencial. Você chega lá e mostrar para o cara que você conhece de avaliação de desempenho, você conhece de treinamento e desenvolvimento, você conhece de recrutamento e seleção, você conhece desses troços tudo aí, de RH, o cara falando, essa pessoa, né? Essa pessoa que eu quero. Então, Ana, pode falar. No seu ponto de vista, o que seria melhor, assim, a gente tentar ingressar no mercado formal ou a gente prestar um concurso para trabalhar de uma forma melhor? Não sei se é melhor trabalhar numa empresa ou se prestar um concurso para trabalhar em alguma empresa, assim, pública, né? Não sei. Então, você talvez, eu não sei se você faltou uma aula, teve uma aula que eu dei lá no início, aqui, na unidade 1. É uma pena que foi lá na sala, não tem gravado, que eu falei sobre isso, eu vou falar de novo. Quer ver aqui, Peraí, aqui, na unidade 1, possibilidades de emprego. Eu perdi uma aula inteira lá falando sobre isso. O setor privado, a carreira acadêmica, o setor público, um negócio próprio, trabalhar como autônomo, terceiro setor. Lá na sala, eu perdi uma aula toda e falei bastante coisa. Deixa eu falar de forma mais resumida para você. Porque aqui, infelizmente, hoje eu não posso parar aqui para... Mas se você quiser depois, no WhatsApp particular, eu te mando. Pode me mandar um áudio, eu te mando de volta um áudio. Final de semana, se quiser, você pode me mandar um áudio, que aí eu, de repente, eu te dou outros aconselhamentos. Mas, tá bom. Não, mas eu vou falar rapidamente. Gente, talvez uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida, até, de repente, antes mesmo de sair aí por aí fazendo MBA, essas coisas,
Ellen, você faz o quê? ADM ou faz RH? RH. Tá. Tem concursos públicos para a área de RH também, tá? Mas a administração tem mais possibilidades, tá? Mas não tô aqui querendo te incentivar a mudar de curso, não, tá? Conclui seu curso de RH, depois, de repente, se for o caso, vê lá quanto tempo precisa para você concluir a administração também, que seria bom, mas não estou te incentivando a mudar de curso, não. Mas é porque a ADM tem um pouco mais de opções de curso. Tem, por exemplo, auditor da Receita Federal. Mas recursos humanos também tem opções de concurso público. Só fazer uma pesquisa, você vai ver. Sabe o que eu falo para os alunos? Gente, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito isso, que eu quis ir para um outro caminho aí. Não é que eu me arrependo, não, mas é o melhor caminho que tem. Terminou sua graduação, terminou sua faculdade, procura um cursinho preparatório para concurso público e foca num concurso público. Veja um concurso que tem dentro da sua área, que tem um salário legal, foca naquele curso lá, pega um cursinho preparatório e faça 2 anos de cursinho preparatório, mas estudando mesmo. Não é fazer 2 anos de cursinho empurrando com a barriga, não. Estudando mesmo. Eu te garanto, mas é assim, ó, eu te garanto. Se você fizer 2 anos de cursinho estudando, você passa no concurso público. E se você passa num concurso público com um salário decente, você resolveu um problema da sua vida, que é o financeiro. Que não é o único problema que nós temos, é um deles. E talvez seja, né, um problema assim, que você resolvendo o problema financeiro, fica mais fácil de você ir resolver os outros problemas, correr atrás de outras coisas. Porque a gente, infelizmente, sem dinheiro, você não vai a lugar nenhum. Né? Então, gente, todos os meus amigos lá do passado que fizeram isso, o cara formou em Direito. Um amigo meu formou em Direito e falou, eu vou pegar um cursinho preparatório e vou estudar para delegado. Então, 3 anos, o cara foi lá e passou para delegado. E um amigo meu falou, vou ser juiz. 2 anos estudando 2 anos estudando, o cara passou para juiz federal. Amigo meu, administrador, falou, eu vou ser auditor da Receita. 2, 3 anos estudando, 2, 3 anos, mas estudando mesmo. O cara indo na aula, no cursinho, o cara tinha disciplina de estudar em casa, finais de semana, o cara tirava uma parte do sábado, uma parte do domingo, se dedicava ao estudo, mas é um período da vida. Você, né, um períodozinho da vida ali que você perde, ali 2 anos, 3 anos, perde não, não é que você tem que só viver por conta de estudar. Sábado, por exemplo, você não tem que estudar de 8 da manhã às 9 da noite, não é isso. Todo sábado você acorda, estuda de 8 a meio-dia. Depois do meio-dia você vai para a praia, vai para o shopping. Domingo, a mesma coisa. Acorda um pouco mais cedo, estuda até meio-dia. Meio-dia vai almoçar com a família, vai curtir, vai para o cinema. Não precisa de se matar estudar, não. Todos esses meus amigos passaram em concurso público. Olha lá, o cara não... Essa crise toda, o cara não pode ser mandado embora. Sabe, aposenta com um salário integral. Tem um amigo meu que é auditor, o cara vem falando, fala, gente do céu, não sei por que vocês não estudaram para auditor. Sabe o que ele fala? Que ele não trabalha, ele fala, gente, a vida do auditor, não estou aqui querendo falar mal de auditor, não, gente. É um amigo meu que falou. Ele falou que segunda-feira ele não trabalha. Segunda-feira é segunda-feira. Aí terça-feira é que ele acorda, fica em casa, ele fica em casa terça e quarta, fazendo uns relatórios, fazendo uns negócios, fazendo os relatórios lá do trabalho dele. Aí, na quinta-feira, é que ele vai lá, onde ele trabalha, apresenta lá os relatórios, tem as reuniões, negócio, daqui a pouco já vai embora para casa e sexta-feira também trabalha, não. Ué, ele ganha, sabe quanto? Na época lá, era 21 mil reais, salário, fora um monte de benefícios que tem. O cara não trabalha quase nada, ganha 21 mil reais, não pode ser mandado, para ser mandado embora, o cara tem que fazer uma lambança muito grande para ele ser exonerado do cargo. Pode ter crise que for, pode ter coronavírus que for, o cara está lá com os 21 mil na conta todo mês, que hoje deve ser até mais. E quando se aposenta com os 21 mil reais. Né? Que hoje, se você trabalha na iniciativa privada, você pode chegar a ter um salário de 15 mil reais aí de gerente, de não sei o quê. Quando você se aposenta vai ganhar 4 mil.
Tem um teto lá do limite de aposentadoria. Você não se aposenta com 15 mil reais. Só funcionário público. Sabe? Então, assim, mas é um caminho excelente para você seguir, mas tem que se dedicar, né? Tem que haver dedicação. Você não pode, não existe esse negócio, saiu o concurso para isso. Vou lá fazer para ver se dá certo. Isso aí não adianta. Aí é melhor você jogar na Mega Sena. A chance de você ganhar na Mega Sena é mais alta do que você passar num concurso que você vai lá fazer por fazer, na sorte. Entendeu? Concurso você tem que se preparar. Quando você se prepara, não é difícil de passar. Tá? Beleza, minha querida? Beleza, professor, valeu. Se quiser, eu te falo mais lá no WhatsApp, tá? Vamos lá, pergunta aqui ainda. Você é capaz de trabalhar sobre pressão com prazos definidos? Né? Então, gente, as empresas hoje, trabalhar nesse mercado da iniciativa privada, empresas particulares, é uma pressão medonha. Você não imagina o que é. Né? Quem aí já trabalha sabe muito bem, sabe? Tem empresas aí bacanas, empresas multinacionais, empresas boas, empresas grandes aí, que têm uma liderança muito boa, que ainda sofre menos, os funcionários sofrem menos esse problema da pressão. Mas tem muita empresa por aí, uma maioria das empresas, que não tem uma boa liderança, sabe? Então, não tem uma boa liderança, o clima de trabalho acaba não sendo muito bom, é muita competição interna, é um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo jogar a culpa no outro, é um querendo tomar o lugar do outro, e o negócio lá dentro vira uma pressão que, se você não desenvolver essa habilidade de saber trabalhar sob pressão, né, vai ter dificuldade. E as empresas buscam muito pessoas que sabem trabalhar sob pressão. Então, você, como entrevistador, né, está entrevistando um candidato, né, pergunta para ele, você é capaz de trabalhar sob pressão? Dê um exemplo para mim, né? Em alguma empresa que você trabalhou aí, teve algum momento lá que você teve algum atrito interno, você tinha muita cobrança da diretoria, e como é que você lidava com isso? Como é que você superou o problema que você passou lá? Procura identificar isso direitinho, que é bom, é um ponto positivo. Se você perceber que realmente a pessoa tem essa habilidade, ela te contou um caso real mesmo, você viu que foi verdade, ela parece estar falando realmente a verdade mesmo, tal. Você acreditou naquilo, é um ponto positivo para você anotar a respeito do candidato. Olha aqui, gente, essa 7 aqui, que é importantíssimo. O que você sabe sobre a nossa organização? Gente, você como candidato, o maior pecado que você pode cometer é você ir para uma entrevista de emprego sem saber nada da empresa. E hoje, gente, pela facilidade que tem, você entra no site da empresa, toda empresa aí tem um site que tem a história toda da empresa. Você precisa saber a história da empresa, o que essa empresa faz, que produtos ela fabrica, que serviços ela presta, né? Algum projeto futuro da empresa que ela tenha, se ela tem no site dela, a missão, a visão, os valores da empresa. Gente, importantíssimo você saber isso na hora de uma entrevista de emprego, porque você é mal avaliado se não sabe. Eu estou como entrevistador, eu acho péssimo, né? Quando eu chamo o cara para uma entrevista de emprego, começa a entrevista de emprego, meio do caminho eu falo, o que você sabe sobre a nossa empresa? O cara vira e, sabe, dá aquela gaguejada, aí você vê que ele não sabe nada, ele não se preparou. Você não conhece a nossa empresa, sabe? O cara, eu sei que ela trabalha com condomínio, né? Tá, mas você sabe exatamente o que a nossa empresa faz? Não sei não, tal. Sabe, você vê que você conhece a missão da nossa empresa? Não. Você tem essa visão? Não. Você nada sobre a nossa empresa? Não. Gente, perdeu o ponto. O cara veio para uma entrevista de emprego comigo, ele não teve nem a curiosidade de conhecer melhor a minha empresa. Então, assim, é porque demonstra que, sabe, ele não vai ser um excelente funcionário aqui para mim, não é possível. Sabe? Porque para mim é uma demonstração de proatividade da pessoa, né? Para mim,
cara que chega, que aí eu começo a entrevista, e na hora que eu falo da empresa, ele já sabe tudo sobre a nossa empresa, até ele começa a me fazer perguntas sobre a empresa. Ele fala, inclusive, eu vi lá no site, a empresa está pensando, né, tem planos agora para estender para um outro estado. Achei muito interessante. Sabe, eu falo assim, o cara se preparou para vir para a entrevista, gente. Olha que coisa bacana. Ele até soube, procurou informação e viu que a nossa empresa está se estendendo para outros estados, estava querendo até saber informação de qual estado que era. O cara é uma pessoa proativa. Com certeza ela vai executar a tarefa dela aqui também de uma forma bem mais proativa do que aquele cara que não teve a menor curiosidade de saber sobre a minha empresa na hora que veio na entrevista de emprego comigo. E agora? Então, isso eu, como entrevistador, eu observo. É um critériozinho de desempate. Eu vou anotando tudo. Vou anotando os pontos que a pessoa está saindo bem, onde que ela não está saindo bem, sem ela ver, lógico, né? Sem ela ver o que eu estou anotando. E agora aqui, gente, uma dica que eu dou para vocês, importantíssima, para quem está buscando emprego. Olha que dica valiosa, pouca gente sabe disso. Toda empresa não tem lá missão, visão, valores, lá no site. Procure ler a missão, visão, valor. Não é para decorar, não, mas saber a missão, visão, os valores da empresa. E principalmente os valores, sabe por quê? Entenda quais são os valores da empresa. Olha a próxima pergunta aqui, ó. Quais são os seus pontos fortes, ó? Estou falando, o que você sabe sobre a organização? Quais são? Presta atenção. Você viu lá os valores da empresa? Tente identificar quais valores ali daquela empresa você também tem. Você também tem. Né, que vai de encontro ali, ao encontro. E aí, gente, na hora da entrevista, você pode usar isso a seu favor, sem demonstrar para o cara que você decorou o que está lá no site, né? E também não é mentir também não, tá? Então, você viu lá no site da empresa que ela tem valores, ela está comprometida com o respeito ao próximo, a empresa está comprometida com a excelência no atendimento ao cliente, e você também tem isso para você. Você também respeita o próximo, você também gosta de dar um atendimento com excelência, né? E a empresa está pregando esses valores lá no site, você tem, então você vai na hora lá que o cara te perguntar quais são os seus pontos fortes, aí você fala, vários, dentre os vários pontos fortes que eu poderia citar, eu queria citar 2 aqui que eu acho mais predominante. Primeiro, que eu sou uma pessoa que eu aprendi dentro da minha casa, com meu pai, com minha mãe, a respeitar o próximo. Eu gosto muito de respeitar o próximo, gosto que me respeite, gosto muito de respeitar as pessoas. Eu acho que isso é uma qualidade primordial no ser humano, principalmente para a gente poder trabalhar em equipe, né? Que eu tenho certeza que isso vai ser um ponto favorável para mim na sua empresa. E uma outra coisa também é que eu gosto muito de prestar um serviço com excelência. Eu acho que a empresa hoje ela tem que prestar um serviço com excelência. Isso é uma coisa que eu procurei desenvolver em mim ao longo das minhas experiências profissionais. O cara já falou assim, meu Deus do céu, é essa pessoa que eu preciso. Olha, perguntei para ela quais são seus pontos fortes. Ela me falou de excelência no atendimento, que é um dos valores da nossa empresa, está lá no site da nossa empresa. Ela me falou de respeito ao próximo, que também é um dos valores da nossa empresa. Esse candidato, ele já tem enraizado nele os valores da nossa empresa. É isso que nós estamos buscando. Porque as empresas querem isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que talvez muitos não saibam, ou alguns não saibam. Essas grandes organizações aí, gente, a diretoria, lá o pessoal do alto escalão, né, altos gestores da empresa, eles observam nos profissionais lá de baixo aqueles que têm os valores da empresa. Vai prestigiar na hora de uma promoção aquelas pessoas, não é só a competência, não. O cara tem que ser competente naquilo que ele faz e tem que estar dentro dos valores da empresa. Se a empresa percebe que o camarada não tem os valores que a empresa, né, a empresa não prega respeito ao próximo, aí tem um camarada lá que ele é muito bom no trabalho dele, ele faz o trabalho dele com excelência, mas ele não respeita ninguém. Ele fica lá sozinho no canto dele. A hora que ele precisa fazer um trabalho em equipe, ele desrespeita os outros. Por ele prestar um bom serviço, a empresa vai acabar mantendo ele, né? Vai dar um cantinho para ele lá, ele
ele senta para fazer o planejamento dele lá, faz bem feito e tal, vai dar promoção para um cidadão desse? Não. Ele não está de acordo com os valores da empresa. Então, né? Então, você precisa também, sempre que você tiver no seu emprego, você arrumou um emprego, está trabalhando, olha lá quais são os valores da empresa, olha lá o que você tem, o que você precisa desenvolver em você. Sempre que tiver oportunidade, demonstrar para a empresa que você está de acordo com os valores dela, para o camarada olhar para você e falar, opa, né, essa pessoa aí que nós precisamos aí, tem os valores da empresa. Né? Então, gente, ó, essas duas perguntas aqui, vocês vão fazer o teste do autoconhecimento, essa APS aí. Inclusive, tem um teste lá, tem dos links que eu mandei para vocês, lá um daqueles aplicativos, que ele te dá a resposta já colocando seus pontos fortes e seus pontos fracos. Quer ver? Quero te mostrar qual que é, ó. Quer ver qual que é? Professor, eu estou com uma dúvida sobre a PS. O senhor vai falar no final? Vou falar também. Deixa eu chegar lá para falar, que aí a gente mata tudo. Olha aqui, ó. Esse testezinho aqui, ó. Teste DISC. Eu esqueço o nome dele. Teste DISC. Ó. Ele, como resultado, ele te dá o resultado lá, né? Se você é a dominância, influência, estabilidade ou conformidade, e mais embaixo ele te dá já a relação dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. É uma gracinha. E aí, gente, ó, olha uma dica bacana que eu dou, para você, né? Falar sobre seus pontos fortes não é tão difícil, não. Normalmente, muita gente sabe. Agora, falar dos seus pontos fracos é mais difícil. Muita gente não sabe. Ou, então, muita gente sabe o que faz? Ela ouve falar por aí, né? Nossa, se perguntar meu ponto fraco, o que eu devo falar? Aí tem uns negócios que se tornaram meio que um jargão, né? Todo mundo fala. Mas não é a melhor resposta. Tipo assim, qual o seu ponto fraco? Ah, eu sou muito perfeccionista. Pô, gente, perfeccionista, isso não é um defeito. Para mim é uma qualidade. Eu quero contratar uma pessoa que seja perfeccionista. Se você não for perfeccionista, eu não vou te contratar, ué. Eu quero que você faça. Perfeccionista é o quê? Que faz o seu trabalho com perfeição. Que busca a perfeição do seu trabalho. Então, eu quero um candidato que faça o seu trabalho com perfeição. Qual o seu ponto fraco? Ah, eu sou muito ansioso. Ansioso todo mundo é. Nesse mundo que a gente vive hoje, gente, todo mundo... Essa vida nossa, tirando esses dias agora que a gente está um pouquinho mais quieto em casa, mas olha como é que é a minha vida, por exemplo, aí eu acordo às 7h30 da manhã, vou para o trabalho, reunião, visita para cliente, fechar contrato, sai correndo, pego um ônibus para a central, pego um trem para a faculdade, vou dar aula a noite inteira. Gente, é uma correria, gente, não tem como, e é fechar negócio, é preparar a aula, é cobrança da coordenação, cobrança do chefe, sabe? Então, isso, a nossa vida de hoje, essa correria, desenvolve ansiedade na gente. Então, muita gente hoje está tendo um surto de ansiedade. A ansiedade, né, não é a melhor resposta também para você falar qual é o seu ponto fraco. Você, falando esse tipo de resposta, você está demonstrando que você não se conhece exatamente. Professor. Diga. Boa noite, é a Bruna. Diga, dona Bruna. Então, certa vez já ouvi uma dica falando quando for esse tipo de pergunta, a gente deve direcionar da seguinte forma. Bom, meu ponto fraco é ainda não ter terminado, por exemplo, meu curso de idiomas, que eu atualmente estava fazendo inglês, e eu pretendo, quanto mais cedo possível, terminar. Exemplo, no caso, você falou o ponto negativo, né, o seu ponto fraco, você colocar um prazo de algo que você está querendo acrescentar, só que você não terminou. Isso demonstra, né, para o recrutador que você realmente está focado em algo, entendeu? Então, você tem que falar seu ponto fraco, mas falar que você conhece, você reconhece que tem aquele ponto fraco, mas você está fazendo por onde corrigir. Você já está fazendo, é isso que você está falando, então, né? Essa seria a resposta ideal quando for esse tipo de pergunta? Então, eu ia falar isso agora, eu ia falar. Tá, desculpa. Não tem problema não.
Eu ia falar exatamente, porque eu, por exemplo, se eu for participar de uma entrevista, eu tenho meus pontos fracos também, tá? Então, eu sei os pontos fracos que eu tenho, eu vivo tomando ações corretivas. Se eu estou numa entrevista, a pessoa pergunta para mim, Eduardo, tá bom, estou gostando muito do seu currículo e tal, mas quais são os seus pontos fracos? Eu vou falar, eu fiz um teste da dominância cerebral, que é aquele do cérebro que está lá na APS, né? Eu fiz o teste da dominância cerebral e eu detectei que eu penso predominantemente com o lado esquerdo de trás do cérebro, essa parte de trás. Eu sou, no caso da dominância cerebral, eu sou um relacional. O que isso me ocasiona? Eu sou, por natureza, por essa predominância cerebral, eu sou um pouco desorganizado com os meus mecanismos de controle. Então, por exemplo, eu sou gerente comercial. Eu me considero um bom gerente comercial porque eu sei muito bem treinar uma equipe de vendas. Para me pegar e fazer um treinamento com uma equipe de vendas, eu faço bem feito. Agora, eu tenho uma certa deficiência para fazer os controles. Quantas propostas cada um está emitindo, quantas ligações cada um fez para o cliente, sabe? Quantos fechamentos dos contratos. Esse tipo de controle, eu tenho essa deficiência. Mas eu sei que eu tenho e eu procuro corrigir. Sabe? Então, eu já li muito livro sobre essa coisa. No meu último emprego lá, eu procurava montar planilhas para me poder manter esses controles o mais bem feito possível. Mas é um pouco dessa deficiência que eu tenho. Então, ou seja, eu falei o ponto fraco meu, mas eu também falei que eu já estou tomando ações corretivas, eu li livro, estou fazendo curso, estou buscando corrigir e estou conseguindo ter um bom resultado. Estou conseguindo superar esse meu ponto fraco. Então, olha que coisa bacana. Aí o cara vai falar, vai pensar. Muito bacana. Eu perguntei para o cara quais são seus pontos fracos. Ele me falou que ele fez teste de dominância cerebral. Ele falou que ele sabe qual a parte do cérebro que ele pensa. Ele sabe o que isso lhe ocasiona, que essa pessoa relacional, ele tem realmente essa desorganização com seus mecanismos de controle, ele sabe da sua deficiência, mas ele está tomando as ações corretivas. É muito melhor do que eu falar assim, eu sou ansioso, né? Ou então falar, não, eu não tenho defeito, ou não saber. Quais são os seus defeitos? O cara não sabe. Então, isso aí é péssimo, demonstra que a pessoa não se conhece, não conhece seus pontos fortes, não conhece seus pontos fracos. É muito pior. Agora, você tem que tomar cuidado, né? Você não pode falar um defeito seu que vai te comprometer, né? Se você for uma pessoa explosiva, que não tem paciência, aí você falar para o entrevistador, eu sou muito explosivo, eu não tenho paciência para trabalhar em equipe. Então, aí você está julgando a coisa por água abaixo. Você não pode mentir. Agora, omitir alguma coisa não vai fazer mal. Então, então, por isso que é muito bom você conhecer exatamente os pontos fracos que você tem para saber qual você pode falar e o que você está fazendo para corrigir aquilo. Tá? Nesse teste DISC lá, ele vai te dar os seus pontos fracos. Faça uma análise depois para você ver. Beleza, Bruno? Ficou claro? Gente, mais duas aqui. Tá bom, aqui. professor, muito obrigada. De nada. Sim. Qualquer coisa pode interromper aí, sim. Gente, o áudio meu tá bom para vocês aí, né? Aproveitando que você tá com o fone ligado. Tá bom? Certinho. Tá bom. Olha lá. Daqui a pouco eu vou dar um intervalinho. Descreva um dia típico de trabalho, né? Isso é bom para você ver o nível de energia da pessoa, né? Eu já fiz essa pergunta numa entrevista que eu estava fazendo uma vez para vários candidatos. Um falou, um dia típico de trabalho para mim é um dia que tem muito trabalho. Eu gosto de trabalhar, né? Chega lá um dia que, né, nós temos os nossos desafios, estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando no projeto, tem prazo para entregar, então junta a equipe toda. E olha para você ver, isso é bom, né? Bom você ver uma pessoa assim. Gente, eu falo algumas coisas aqui para vocês, não é brincando não, tá? Às vezes você pensa assim, professor, mas será que isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Perguntei para o cidadão, né? Descreva um dia típico de trabalho para você, um dia bom de trabalho. É bom um dia que tem pouca coisa para fazer, né? Gente, o cara
para ele, um dia bom de trabalho é um dia que tem pouca coisa para fazer. As pessoas são muito inocentes e falam, aí, gente, como é que eu vou dar emprego para uma pessoa que um dia bom para ele, um dia tipo de trabalho, é um dia que tem pouca coisa para fazer, que ele gosta de ficar à toa. Para mim, né, tem certas coisas aqui que aí, para mim, é meio que um critério de desclassificação. Não tem como eu seguir com o cara no processo seletivo. Né? Outras coisas aqui para tomar cuidado. O que você não gostava no seu emprego anterior? Por qual motivo você saiu? Ou se você está empregado e está querendo sair, por que você quer sair de lá? Gente, jamais fale mal da empresa anterior, ou falar mal de outra empresa, ou falar mal de ex-patrão, ou falar mal de ex-colega de trabalho. E isso às vezes acontece. Eu já entrevistando um camarada, eu vi aqui que você trabalhou 3 anos na empresa tal, né? É. Mas por que você saiu de lá? Cara, porque essa empresa aí, Deus me livre, Nossa Senhora do Princípio. Nossa, foi o melhor dia da minha vida, o dia que eu saí de lá. Para mim foi um alívio. Não tem jeito de trabalhar nessa empresa, não. Um clima pesado, patrão de lá só cobrando da gente, só isso, bababá, um povo chato. Mas, gente, eu vou botar dentro da minha empresa um cidadão desse, depois o cara vai sair da minha empresa, vai falar mal da empresa, vai falar mal de mim, vai falar mal dos colegas de trabalho dele. Então, né, você tem que programar. Que resposta, quando você já teve algumas experiências profissionais, próximo que você for arrumar, pode ter certeza que eles vão te perguntar por que você saiu dessa aqui, por que você saiu dessa empresa. Então, tente arrumar uma justificativa. Eu não tenho uma resposta para te dar. É você que tem que saber, desenvolver. Eu, por exemplo, sei, né? Por que você saiu lá daquela empresa de Copacabana que você trabalhava? Aí eu falo, olha, eu trabalhei lá 12 anos, mas chegou um determinado momento que eu não estava muito satisfeito com algumas políticas internas da empresa. Não era nada comprometedor, não, mas eu não estava muito satisfeito e, eu também estava querendo mudar de área e tal. Aí apareceu uma outra oportunidade para mim, eu resolvi fazer uma aposta. Mas, assim, saí de lá bem com todo mundo, não tive nada. O cara perguntava, mas que tipo de problemas esse que você falou aí, que você não estava de acordo com certas políticas? Não, nada que comprometa. Políticas internas, eu prefiro não falar para não ser antiético. Mas são determinadas políticas internas que eles tinham lá que eu não dava, meu santo não batia com aquilo. Então, eu continuei trabalhando, trabalhei 12 anos lá. Mas na hora que apareceu uma próxima oportunidade, eu recebi uma oferta muito boa, eu resolvi fazer uma nova aposta. Bom, quer dizer, eu não falei mal da empresa, né? Falei que eu não estava de acordo com algumas políticas. Então, eu tenho a minha resposta, que não desagrada a outra pessoa de lá. Por que você saiu da Unicarioca? Porque você vai mandar. A empresa entrou essa crise, começou a reduzir alunos, eu estava focado lá em Bento Ribeiro, um dia a faculdade resolveu encerrar as atividades em Bento Ribeiro, reduziu o quadro de professores, infelizmente acabou sobrando para mim, mas saí de lá também, eles não tinham nada para reclamar de mim, muito pelo contrário, só elogio de alunos e tal. Beleza, né? Então tem que ter pensa direitinho numa resposta, porque vão fazer essa pergunta para você. O que você considera importante num colaborador? Então, você como, cite competências para o cargo, dedicação, trabalho, boa índole, iniciativa, criatividade, entusiasmo. Gente, esses momentos, né, de uma entrevista de emprego, um conselho que eu dou para você, tanto como candidato, como avaliador. A gente hoje, estamos vivendo uma fase da nossa vida, nesse mundo nosso, que, eu, ao longo da minha vida, eu procurei, seguir um caminho, que eu fui criado pela minha família lá, e li muita coisa sobre valores para a nossa vida. Tem um camarada, o Albert Einstein, que foi um dos maiores gênios, que já habitou o planeta Terra, os maiores gênios da história da humanidade. Albert Einstein, o físico, ele falava,
Tem uma frase dele bacana: antes de você ser uma pessoa de sucesso, tente ser uma pessoa de valores, sabe? Então, isso é uma coisa que eu trouxe para mim na minha vida, procurei desenvolver. Que valores, professor? Respeito ao próximo, né? Principalmente respeito ao próximo, boa índole, dedicação ao seu trabalho, comprometimento com as coisas que você está fazendo, ajudar o seu próximo nas dificuldades dele. A gente está todo dia da nossa vida passando por dificuldades, as pessoas que trabalham com a gente estão com as dificuldades dela, cada um tem suas dificuldades, sabe? Então, pessoas que gostam de ajudar aos outros, pessoas que se preocupam com o seu próximo, que respeitam o seu próximo. Isso hoje, para mim, sabe, é uma coisa que eu valorizo muito na minha vida. Quando eu estou recrutando pessoas, eu procuro observar isso. Procuro observar quem realmente tem esses valores também. A empresa precisa, gente. Nós precisamos, sabe, construir um mundo melhor, esse mundo nosso, sabe? Eu estou tendo tanta preguiça de ficar vendo televisão ultimamente, você vê falta de, sabe, de tudo. Falta de tudo, de respeito ao próximo, desses políticos todos. Eu não vou citar A ou B, quero saber, né, em quem você votou. Não é isso não, né, de candidato A ou B, não. Tá todo mundo, sabe? Uma falta de respeito, as pessoas, sabe, ridicularizam os outros em público, sabe? A falta de respeito com as pessoas, sabe? Então, a gente precisa reconstruir um país novo, mudar esse país, e isso depende de cada um de nós, cada um tem que fazer a sua parte. Então, a empresa, principalmente, se o nosso governo não tem respeito nenhum pelo próximo, então, pelo menos na sua empresa, tente ajudar a criar uma empresa decente, onde dentro daquela empresa lá exista realmente um trabalho em equipe, exista dedicação ao trabalho, exista respeito ao próximo, que lá dentro daquela empresa existam pessoas dedicadas, com boa índole, sabe, com vontade de ajudar seu próximo, para essa empresa crescer. Então, se dentro da empresa virar um clima igual aquele lá do plenário, do Senado, lá, Deus que me livre com um troço daquele. Então, né, o que você considera importante num colaborador? Eu quero ouvir pessoas que falam, olha, eu gosto de pessoas que gostam de trabalhar em equipe, gosto de pessoas que gostam de ajudar uns aos outros, sabe? Então, eu procuro valorizar bastante esse tipo de pessoa, né? Que tipo de decisões são mais difíceis para você? Então, gente, olha só, vocês, alguns de vocês, talvez, de repente, tenham pouca experiência profissional. Pode ser que alguns de vocês ainda não tenham ocupado um cargo de gerência, né, para tomar conta de outras pessoas. Para mim, eu aqui, gente, se eu falar uma coisa para vocês, eu fico, às vezes, dando as minhas respostas. Não é porque eu estou querendo falar para você que a minha resposta é a mais certa. Não é nada disso, não. É porque para cada tipo de pergunta dessa, cada um de vocês vai ter uma história para contar. E não existe uma única resposta correta. Eu gosto de dar a minha versão, o que eu responderia, para te ajudar a raciocinar sobre o que você responderia diante do que você já passou na vida. Né? Então, quando eu estou falando das minhas respostas, não quer dizer que a minha resposta é a mais certa, não. Você tem que seguir, não, para você se basear. Então, por exemplo, para mim, tipo de decisão mais difícil, eu respondo o seguinte, que para mim, que eu já tive uma experiência muito grande como gerente, tem anos lá de gerente, a decisão mais difícil é relacionada a demitir pessoas. E quantas vezes eu já tive que demitir pessoas, que eram pessoas boas, sabe? Pessoas que trabalhavam comigo lá, que eram, assim, excelentes seres humanos, eram pessoas de excelente índole, mas não dava resultado também, coitada da pessoa, sabe? Não era que elas erravam, não, é porque a empresa, infelizmente, as empresas, elas cobram muito resultado. Cobram, né, que a pessoa traga resultado para a empresa. Aí a pessoa é muito boazinha, muito bonitinha, um amor de pessoa, tal, papapá. Chega um ponto, a gente está lá tentando ajudar a pessoa, a ela dar resultado, a ela bater suas metas. Eu, como gerente, tentava ajudar a pessoa, mas, sabe, a pessoa chega um ponto, a gente vê e fala assim, não tem jeito. Aí o diretor chamava, falava, Eduardo, fulano de tal, cara, acho que a gente não adianta insistir mais, não.
sabe? Todo mundo já fez tudo que podia fazer para ajudar. A pessoa, ela tem uma, sabe, é muito boazinha, mas não tem, não traz resultado. Então, eu gostaria que você dispensasse, providenciasse outra pessoa. E, infelizmente, não tinha outra solução mesmo. E é difícil. Aí a pessoa tinha filho, o marido desempregado, ela estava sustentando a família. Imagina, para você chegar e dar a notícia para a pessoa que a empresa estava desligando ela. Nossa, é um momento assim, para mim é difícil, até hoje, sabe? É muito difícil lidar com isso. Você um dia talvez vai passar por isso, vai lembrar desse dia que eu estou te falando. Agora, cada um de vocês tem seus momentos de decisões difíceis na vida, né? Cada um procure desenvolver refletir sobre isso para ter uma resposta, porque quando alguém te perguntar, você tenha realmente uma resposta boa para dar. Se você pudesse começar tudo de novo a 14, o que você faria diferente na sua carreira? Gente, eu também, né, tenho um monte de coisas que eu fiz na minha carreira errada, acho que eu já falei para vocês, fiz meus MBAs na área errada. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito meus MBAs, não na área financeira, eu teria feito meus 2 MBAs, ou na área de RH, ou na área de marketing, que eu aproveitaria muito mais esses conhecimentos, porque eu acabei me formando, focando a minha carreira toda numa área, estudando, né? Estudando uma área e fui trabalhar, e trabalho hoje com outra área diferente. Então, tem muita coisa que eu mudaria. O que você, de repente, faria, né? É muito bom que você tenha esse tipo de resposta bem, né, bem planejadinha para dar para a pessoa. Quando você, como candidato, tem esse tipo de resposta para dar, mostra que você está mostrando para o entrevistador que você se conhece, que você reflete sobre a sua vida, que você reflete sobre seus atos, né? Você sabe dos pecados que você cometeu lá atrás, os erros que cometeu, gostaria de corrigir, se tivesse a oportunidade, você faria de uma forma diferente. Mostrar isso para uma pessoa é muito bom, para a empresa é muito bom, né? Você estaria disposto a trabalhar em outra cidade? Pode acontecer, seja honesto, né? Não cometa jamais nenhum tipo o pecado de mentir, né? O camarada está te entrevistando, você estaria disposto a trabalhar em outro lugar, em outro estado? Estaria sim. Se precisar, posso contar com você? Sim. Aí você está lá trabalhando, aí depois de um ano está trabalhando, fulano, estamos precisando de uma pessoa agora para ir para São Paulo, e gostaríamos que você fosse para esse desafio. Mas não posso, porque eu tenho filho pequeno. Ué, mas você, na entrevista, você não deixou claro que estaria disponível? Imagina, a empresa te contratou contando com aquilo. Aí é o problema que você agora arrumou para a empresa. Então, se não pode, não pode, gente. Infelizmente. Mas eu vou perder a vaga lá, infelizmente, ué. Então, né, eu acho que a melhor coisa é ser honesto. Infelizmente. Na prática, 16, esses cursos contribuíram para... Como esses cursos contribuíram para a formação? Faculdade, extensão, o que você mudou? Gente, tente sempre levar para esse lado que eu falei de valores. Por isso que eu falei aqui. Dei uma pausazinha, falei bastante coisa sobre valores, porque isso é muito bom. Sabe, a empresa gosta muito disso. E por exemplo, para você ver uma experiência de vida que eu tenho, que eu falo. Eu falo isso abertamente para muita gente. O que eu mais aprendi na faculdade, gente, e eu acredito nisso, que a faculdade, na verdade, o que você não aprende não é só a parte técnica lá, não. Você está fazendo, por exemplo, administração, você vai estudar lá tudo sobre finanças, você vai estudar matemática financeira, vai estudar análise de investimento, você vai estudar produção, você, né, vai aprender a parte técnica. Agora, o que a faculdade, de repente, traz de melhor é a experiência de vida, a vivência que os professores, às vezes, passam. Eu, por exemplo, eu tive alguns professores na minha vida que eu não esquecerei jamais, nunca na minha vida. Sabe? Pessoas que me deram muita contribuição, principalmente para essa parte de valores. Isso é muito legal. Então, é muito bom, né? O cara te perguntar o que esses cursos, a faculdade está fazendo, o que isso contribui para a sua formação.
Aí você fala, olha, além do meu conhecimento técnico, né, que eu estou na faculdade fazendo recursos humanos, então estou muito feliz que eu estou aprendendo sobre recrutamento e seleção, eu estou aprendendo sobre treinamento e desenvolvimento, mas também eu tenho aprendido muito sobre a parte da vida, sobre vivência de vida. Eu vejo meus professores contando suas experiências de vida, procuro trazer isso para a minha vida, os valores pessoais, tal. Isso dá um impacto muito positivo para você. E você, como entrevistador, né, você também procura observar isso nas pessoas. Essas pessoas que também cultivam esses valores. O Roberto Justus tem um vídeo dele, que eu não sei se eu já compartilhei com vocês, que ele fala sobre isso. Ele, lógico, ele dá muita importância na parte técnica, né? Muito bom que o candidato tenha um conhecimento técnico daquilo. Só que o conhecimento técnico, a empresa pode ensinar. Agora, valores, a empresa não tem como ensinar. Então, ele olha muito também essa questão da índole da pessoa, da honestidade da pessoa, porque não adianta nada a pessoa ser um excelente profissional, tem todos os requisitos que a empresa precisa, mas o cara é desonesto. O camarada não tem uma boa índole, o cara não tem muito comprometimento com o trabalho. Isso a empresa não consegue ensinar. Então, parece que a pessoa já traz do berço, ela já foi criada num ambiente onde isso não era o principal, esses valores morais não foram bem passados ao longo da vida para aquela pessoa, e ela, sabe, aquela pessoa que gosta de puxar o tapete dos outros, sabe? Então, para mim, não serve para trabalhar, sabe? Então, muito bom você refletir sobre isso e procurar observar isso nos candidatos. Tá bom? Para encerrar o último slide aqui de perguntas, a última rodada de perguntas. O que você faz no seu tempo livre? Tem algum hobby? Gente, então essas perguntas aqui tem coisas importantes para você refletir. Sabe por quê? Tem algumas perguntas aqui também que a empresa, na verdade, faz para saber o nível de comprometimento daquela pessoa com o trabalho. Porque já aconteceu comigo de eu chegar para um entrevistado, né, um candidato, e perguntar para ele quais são os seus hobbies, né, fora do trabalho, o que você faz na sua vida, o que você faz no seu tempo livre. Aí o camarada ficou 40 minutos falando, eu estou fazendo curso de dança e teatro, que o sonho meu da minha vida é ser dançarino, eu gosto de dançar, eu estou fazendo curso de teatro também, porque eu quero ir para a televisão, e nas minhas horas de folga, eu também mexo com música também, estou montando uma banda para mim, quero ser cantor, eu sou compositor também, né? Sabe? O cara ficou 40 minutos falando de tanta coisa que eu falei, então eu não posso contar com esse cara. Eu não posso, esse camarada, ele tem tanta atividade extra na vida dele, e é até bacana, né? O cara ter os seus dons, né? E se dedicar, é músico. Eu acho que esse cara precisava tomar um outro rumo na vida, é se dedicar a isso. Não trabalhar na minha empresa, ué. Ele vai estar aqui na minha empresa trabalhando o tempo todo pensando na carreira artística dele, na música dele, na banda dele. Vai querer sair mais cedo para ir fazer show não sei aonde, ué. Então, sabe? Então, tomem cuidado. Isso eu estou falando que já aconteceu do cara falar para mim desse jeito e eu fui depois e acabei descartando o cara. Ele estava comprometido com muita coisa, não ia se comprometer com a empresa. Então, você pode falar, né? Tem algum hobby? Então, olha aqui que você pode falar. Dica bacana. Você tem algum hobby? O que você faz no seu tempo livre? Eu gosto muito de ir a uma praia, eu gosto muito de shopping, cinema, mas também nos fins de semana eu também procuro ocupar meu tempo com as atividades da faculdade. Eu estou fazendo meus trabalhos, eu gosto muito de ler livros. Então, quer dizer, você falou de algo que você gosta de fazer, de lazer, gosta de ir à praia. Tudo bem, não faz mal para ninguém, faz parte da vida. Você tem que ter seu momento de lazer também, né? Nós não somos uma máquina, vive só por conta de trabalhar e estudar, trabalhar, não. Temos que ter o nosso momento de lazer. Agora, o que você falou? Não, mas eu também me preocupo muito com as minhas atividades da faculdade. Então, nas minhas horas de folga, no sábado e domingo, eu sempre tiro um período
para eu poder fazer minhas atividades, ler livros a respeito do assunto, pesquisar na internet a respeito daqueles assuntos que eu estou estudando. Então isso é muito bom, né? Como você se vê daqui a 5 anos, eu já falei lá no passado, né? Mostre que você tem um plano, seus objetivos de longo prazo. Ó, qual o último livro que você leu? Jesus Amado. Já cansei de fazer entrevista de emprego, perguntar para a pessoa, qual o último livro? Aí você vai ver que a pessoa nunca leu um livro na vida dela. Gente, aí é um conselho também que eu dou para todo mundo. Se eu falar para vocês que hoje eu sou doente com leitura, vocês, né, vão acreditar. Olha a quantidade de livros aqui. Gente, ler para mim hoje, isso aqui é uma coisa que... O dia que eu não leio um pedaço do livro, parece que faltou alguma coisa naquele dia. Eu vou dormir mal. E se eu disser para você que eu odiava ler? Quando eu tinha lá meus 18, 20 anos, eu tinha pavor de ler. Sabe? Mas isso é uma habilidade, é uma coisa que você desenvolve. Sabe? Então, parece que aquela época lá de ginásio, quinta série, eles botavam a gente para ler uns livros tão ruins que traumatizavam a gente. Eu cresci traumatizado com ler, não gostava de ler, não, achava que ler era muito ruim. Depois que eu fiz a minha faculdade, você vai desenvolvendo o hábito de ler, vai passando a ler mais livros. Chega um ponto que isso vai se desenvolvendo, aí você vai lendo leituras agradáveis sobre coisas da sua profissão. Você desenvolve o hábito de leitura. Então, é sempre muito bom você ter, né, poder falar, eu gostei muito, eu li um livro aqui, recentemente, Gestão de Desempenho, que eu achei muito bacana. O cara vai falar, opa, que legal. Descreva a sua filosofia de vida, gente. Eu acho que eu nem preciso falar tanto, né, aqui, porque eu já, desde o princípio, eu estou falando tanto de valores pessoais, né? E se você não precisasse de dinheiro, o que estaria fazendo nesse momento? Sabe, gente, eu já fiz entrevista e perguntei isso para a pessoa, que a pessoa falou, se eu não precisasse de dinheiro, eu estaria agora na ilha deserta, paradisíaca, bebendo chopp e comendo camarão. Aí eu falei, tá bom, então eu já fui dando um jeito de encerrar logo a entrevista. Porque eu, gente, se eu hoje não precisasse de dinheiro, tivesse uma vida muito confortável, eu estaria desenvolvendo os meus projetos de apoio ao próximo. Eu tenho o sonho de criar uma instituição de ajuda a pessoas carentes. Eu estaria envolvido com mais projetos da faculdade para estar desenvolvendo mais profissionais, sem pensar no retorno financeiro. Gostaria muito de ajudar a humanidade. Eu estaria escrevendo mais livros. Eu estaria fazendo mais cursos de capacitação para me tornar uma pessoa cada vez melhor. Olha para você ver. Quanta coisa boa tem para você fazer, né? Se você não precisasse de dinheiro, você está preocupado em ficar na ilha deserta, para aproveitar ao máximo a sua vida. Então, jamais esse deve ser o foco da sua vida. Pessoal, olha só. Próxima aula, eu tenho ainda 10 slides aqui para falar, que é rápido. E eu vou falar uma coisa importante sobre dinâmica de grupo. É rápido. A gente ainda tem a aula da semana que vem. E na prova tem uma questão de dinâmica de grupo, tá? Mas eu ainda tenho a aula que vem, que eu vou explicar. E eu deixei um site lá na prova que vai também te dar um caminho. Então, eu vou explicar agora a prova para você. Você pode fazer as primeiras questões, as 2 primeiras questões estão relacionadas a assunto que nós já vimos. Tá? E aí você pode tentar iniciar a 3ª questão, tiver alguma dúvida, semana que vem a gente vai falar muita coisa de dinâmica de grupo, e eu ainda são 10 slides, eu vou terminar a aula rápido a semana que vem, vou ter tempo para te ajudar a esclarecer a questão da dinâmica de grupo da prova, e você ainda vai ter mais uma semana para terminar a prova, tá? Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui, dar uma lida na nossa prova. Depois, no final, eu ainda fico aqui livre para a gente poder tirar dúvidas sobre a APS, caso ainda tenha. Então, olha a nossa prova bonita aqui, ó.
A2, recrutamento e seleção. Sim, muito bonita a prova, professor. Ó, cabeçalhozinho aqui normal, você vai pôr seu nome, sua matrícula, olha lá, data limite de entrega, dia 12, até 10 horas da noite. Então, critérios de avaliação. É o mesmo critério que eu já tinha falado para vocês da A1. Eu coloco ali que eu vou, vou analisar a escrita e atendimento à norma culta. Da mesma forma, gente, eu não vou ficar aqui me atentando a detalhes das normas de ABNT, não. Mas também, novamente, por favor, eu peço, tente me dar uma formatada legal na prova. É péssimo quando eu pego aquela prova toda escangalhada, parece que o aluno copiou troços de sites aí, botou na prova e não formatou, aí vem cada parte da prova com um tipo de letra, de uma cor diferente, tamanho diferente, sabe? Isso aí dá uma impressão ruim, é chato para corrigir uma prova dessa, tá? Então, ó, clareza, coerência, correlação, mostre-me que você realmente entendeu o conteúdo da matéria. Se for pegar, você está livre para consultar qualquer site que você quiser. Evite de ficar copiando e colando coisa de site. Você tem o site para te ajudar. Agora, tente pegar tudo que nós falamos aqui nas nossas aulas, mistura lá com o que o site está falando para você, vídeos no YouTube, e tente, dar uma resposta com as suas palavras, realmente esclarecendo ali a questão ali, né? Ó, importante aqui, deverá ser feita individualmente, da mesma forma que a nossa A1. Aí, gente, o que eu estou pedindo? A atividade deverá ser enviada pelo Classroom até dia 12/6, 22 horas. Da mesma forma que você enviou a outra lá, vai lá dentro da atividade no Classroom e envia a prova por lá. O que eu estou pedindo dessa vez, gente? Que foi uma dúvida que deu na A1 lá, que eu tinha achado até estranho, mas depois realmente era o que eu também tinha imaginado, o porquê que eles estão pedindo isso. Porque por causa do volume de informações, quantos 1000 alunos enviando prova ao mesmo tempo. Quanto maior a prova, mais pesada ela fica, mais compromete o sistema. Então, a faculdade realmente está pedindo a prova no máximo 2 páginas. É isso mesmo. Mas, então, o que eu estou pedindo para você? Você vai me enviar só as respostas. Tire aqui, ó, veja, por exemplo, a questão 1. Veja lá, prepare a resposta dela separado. Pode responder aqui mesmo. Depois, na hora de me enviar, aí você tira a minha pergunta e vai mandar só a resposta em cada questão. Que aí vai dar 2 páginas, tranquilo. Então, também, gente, não precisa de você ficar me enchendo linguiça demais, não, mas procure dar uma resposta completa, com a teoria realmente do que a gente viu aqui, tá bom? E aí, então, vamos lá, então, passar para a prova. A prova vai valer 8, os outros 2 pontos serão atribuídos à APS 1. Então, vamos lá, vamos passar para a prova. O que eu estou cobrando nessa prova? Questão 1. Caso da empresa de alimentos. Fala sobre recrutamento interno e recrutamento externo. Você foi contratado como consultor da empresa de setor de alimentos localizada em Belo Horizonte. A empresa atualmente conta com 356 funcionários. Você foi contratado como consultor. Por que a empresa está te contratando? A principal queixa da diretoria da empresa é que, até há alguns anos, a empresa adotava como prática o recrutamento interno para valorizar o capital humano da empresa e motivar os funcionários. Então, lembrem-se que tem os slides lá no início dessa unidade 3. Cadê? Não, peraí, é na unidade 2, né? Vou até já abri aqui para a gente usar. A unidade 2 é a unidade que fala de recrutamento. Então, logo lá mais no início da unidade 2, tem aqui, os prós e contras do recrutamento interno, os prós e contras do recrutamento externo, tá? E você vê que é realmente mais ou menos a queixa da diretoria, né?
A empresa adotava como prática o recrutamento interno para valorizar o capital humano e motivar os funcionários. Percebendo que com essa prática, a empresa vinha bloqueando a entrada de novas ideias, facilitando o conservantismo e a rotina atual, que realmente é um dos problemas. Quando você está focando demais no recrutamento interno, você está deixando de aproveitar novos conhecimentos de candidatos externos. Pessoas que poderiam vir com novas ideias, com novas experiências. Você está mantendo aquela mesma cultura da empresa. Tá? A empresa, então, percebeu esse problema, Lau, e resolveu adotar o recrutamento externo. Então, virou para o RH. Gente, vamos dar mais ênfase, então, no recrutamento externo, para trazer sangue novo, para trazer novas ideias, para trazer novos conhecimentos. Porém, depois de um tempo, percebeu que isso começou a afetar negativamente a motivação dos atuais funcionários, aumentando a rotatividade da empresa, que é um problema. Quando você começa a dar ênfase demais no recrutamento externo, não ocorre isso, aí os funcionários internos começam a se desmotivar, porque percebe que a empresa está dando muita ênfase no recrutamento externo e está dando pouca chance de crescimento para o pessoal de dentro. Aí desmotiva o pessoal e aumenta a rotatividade. Muita gente vai sair da empresa porque percebe que não está tendo oportunidade de crescer dentro da empresa. Então, aí chamaram você como consultor. Você, como consultor contratado, que sugestão você daria à empresa? Justifique a sua resposta para convencer a diretoria. Então, já vou dar até a dica. O próprio site aqui já está falando. Olha lá, ó. A dica é o quê? Você adotar um recrutamento misto. Não é? Ó. Aqui não está falando, olha lá, recrutamento misto. Né? E se você pegar um vídeo meu da aula que eu falei disso, eu até falei para você que eu fui numa entrevista que eles faziam dessa forma. Aí eu falei para você que eu até achava legal esse tipo de prática. Eu tenho um vídeo meu explicando isso para você. E tem um site, ó, eu deixei ainda aqui, um site que fala, ó, só você dá um Ctrl, se tiver no Word, aperta Ctrl, clica lá no link, ele já cai lá no site lá, ó. E lá na prova, aqui, olha lá, ó, avaliação de recrutamento e seleção. Se você não estiver conseguindo acessar o site pelo link ali, você tem aqui também direto, ó. No final da prova está aqui, olha lá, ó. Quer ver? Vou até fechar ali, olha lá, ó. Aqui, ó, você clica aqui, vai lá para o mesmo site, ó. O que esse site está falando? Ele está falando o que é o recrutamento misto, as vantagens desse método. Lembre que aqui você vai estar criando um texto para convencer a diretoria a adotar essa prática. Então, ele está falando das vantagens, que é o recrutamento misto. Depois você vai ler com calma em casa, né? Ó, quais as vantagens? Tá vendo? Ele está falando aqui, ó, diversas vantagens. Uma vantagem, duas vantagens, mais precisão nas contratações, incentivo à proatividade, ó, renovação com ética e responsabilidade. Aí você vai ter que perder um tempinho estudando, ó, redução de custo, preservação do employer brand na empresa. Lê isso aqui que você vai entender o que é employer brand, marca empreendedora. Ó, tá vendo? Então tem muita coisa falando aqui sobre as vantagens do recrutamento misto. Então, você, como consultor, que sugestão você daria para a empresa? Adotar um recrutamento misto. Justifique sua resposta para convencer. Vai mostrar, então, vai listar os benefícios aqui. Por que você está indicando para a empresa adotar recrutamento misto? Se eu falar mais, é só se eu te contar a resposta toda pronta, né? Boa noite, professor. Sim. Então, eu posso colocar, citar o recrutamento misto e dar as minhas informações, o que eu penso, na justificativa, com as minhas palavras, no caso. Com as suas palavras. Então, eu no dia que eu dei a aula, se você pegar a aula lá, eu falei bastante coisa. Aqui tem um pouco aqui no material, ó, falando do recrutamento misto.
E você ainda tem esse site que eu estou citando para você, pode pesquisar outros sites também. Você tem que parar um pouquinho, né, e dar uma lida nesse site aqui. Aqui o site está falando quais as vantagens do recrutamento misto e tal. Um monte de vantagens aqui. Você vai criar um texto, né? Vai usar esse texto aí para você justificar a resposta para convencer a diretoria. Vai mostrar para a diretoria as vantagens do recrutamento misto. Por que ela deve adotar? Com as suas palavras. Tá bom, obrigada. Tá? Quer dúvida, depois também você me manda lá um WhatsApp lá. Não posso falar demais também aqui, porque senão eu dou a resposta pronta para você. Não, eu tenho a próxima aula ainda que eu posso tirar dúvidas também. Próxima aula, eu vou... Falta 10 slides lá para encerrar o assunto, né? Vou encerrar a aula um pouco mais cedo e fico à disposição para tirar dúvidas da prova também. Comece a fazer. Melhor coisa é você começar a fazer, e aí surgem dúvidas, aí anote, na próxima aula eu ainda tenho disponibilidade para tirar dúvidas caso você tenha. 2. Entrevista de emprego. Essa é tranquilinha. Sim. Sim. Boa noite, Bruna. Eu sei que está falando sobre a avaliação, mas só para lembrar que dia é a entrega da PS? Dia 12 também. Tanto a prova quanto a PS podem ser entregues no dia. Então, a prova e a PS junto. Sim. No Class mesmo, né? Não precisa enviar por e-mail, não. Não, só mandar lá pelo Classroom. A APS está aqui no Classroom também. Então tá bom. Aqui, ó, a APS, ó. Ela está aqui, ó. Não, eu estou perguntando, é porque alguns professores estão pedindo para mandar por e-mail, entendeu? A PS. Só para confirmar mesmo. Por aqui, é mais prático, que fica registrado no sistema da faculdade. É até mais seguro para você. Se tem algum problema qualquer na sua nota, você, sabe, se você manda por um e-mail, aqui é mais seguro até, ué. Eu prefiro por aqui. E aqui é mais prático, sabe por quê? Que você viu como é que eu fiz lá na A1? Eu ainda respondo ali para você ainda com os comentários. Muito mais prático aqui, ué. E fica tudo registrado. Depois der um problema na sua nota, qualquer, você ainda tem como, se você quiser fazer um requerimento reclamando da sua nota, tá tudo registrado aqui no sistema. Tem nem como o professor falar assim, não tem segmento aluno, não. O único ruim é que se o professor não abrir a tarefa, a gente não consegue lançar, não consegue anexar, a não ser que publique direto no mural. Esse é o ruim. Mas aí você pode orientar o professor, pedir o professor para criar a atividade aqui, ó, como eu fiz. É uma boa ideia. Ele vai ver, se ele fez da forma errada, se ele não souber colocar ela aqui, ele vai pedir a informação para o coordenador dele lá, entendeu? Ele coloca ela aqui. É uma forma mais prática que tem, eu acho. Bom, aí o professor pode não querer, mas aí infelizmente, aí eu não posso interferir na coisa. Vamos lá, então. Próxima entrevista de emprego. Postura do avaliador. A gente falou bastante coisa aqui. Mas olha lá, ó, você é o gerente de RH de uma grande empresa e está treinando um assistente recém-contratado para realizar as primeiras entrevistas com os candidatos às vagas da empresa. Que dicas de postura você daria à jovem assistente? Tem aqui, ó, na unidade 3, a aula passada, nós falamos bastante, olha aqui, ó, postura do avaliador. Então, pega o meu vídeo, que eu fiquei um tempão da aula falando sobre isso aqui, ó, como deve ser a postura do avaliador de isenção, de neutralidade, né? Você pode citar como ele deve iniciar a entrevista de emprego, fazer uma pergunta para quebrar o gelo, deixar o candidato à vontade. Durante a entrevista, como deve ser a postura dele. Aí fica a seu critério também quais são as dicas que você vai dar para a jovem estagiária que está começando na empresa com você.
Eu te mostrei ali onde é que está a resposta da questão. E a última é que você pode começar a tentar fazer, tem um site aqui para ajudar, ó. Mas se você estiver tendo um pouquinho de dificuldade, na aula que vem eu vou terminar de explicar tudo sobre dinâmica de grupo. Você vai ter até o dia 12 ainda para me mandar a prova pronta lá. Então vai ter mais uma semana ainda, a partir da semana que vem. Eu vou ler aqui então a questão, para ficar claro. A empresa Z4 Confecções é uma fábrica de roupa de São Paulo que iniciou no mercado há aproximadamente 4 anos. Por ser uma empresa jovem, seus fundadores ainda não tinham estruturado o RH. Que às vezes é o que muito acontece com empresas novas. Né? O cara cria empresa, estrutura. O último setor que ele pensa em estruturar é o RH. Ele vai primeiro estruturar o financeiro, depois vai estruturar o setor comercial, não sei o quê. A hora que a empresa começa realmente a se dar bem, vamos criar um RH? Normalmente isso acontece, né? Então, olha lá, eles ainda não tinham estruturado o RH. E eles mesmos, eles que são os donos, né, os fundadores da empresa, eles mesmos que eram responsáveis pela contratação dos funcionários. Como a empresa cresceu e conquistou o mercado, você foi recentemente contratado como gerente de RH para estruturar o setor e criar novas metodologias. Como haverá um processo em breve para a seleção de 2 supervisores operacionais, a empresa é uma fábrica de roupa, né? Haverá um processo seletivo para 2 supervisores operacionais, você deverá elaborar um plano de ação para implantar uma dinâmica de grupo nesse processo seletivo, que deverá servir de parâmetro para as próximas seleções de candidatos. O supervisor operacional tem a seguinte função na empresa, esse cargo que você está recrutando, né? Participar da elaboração dos planos operacionais, colaborando com informações e sugestões, supervisionar as equipes de serviços, realizar a inspeção do trabalho, orientar seus liderados, tudo isso em conjunto com os supervisores das outras áreas da empresa. Então, elabore um plano de ação para implantar uma dinâmica de grupo. Nossa, professor, que questão difícil. Calma, gente, eu vou explicar. Elabore um plano de ação para a implantação de uma dinâmica de grupo para esse processo seletivo, de acordo com o roteiro abaixo. Então, você vai criar um planinho de ação com 3 coisas. Para que eu fui brincar, tá vendo? Descreva os aspectos técnicos da dinâmica, tamanho dos grupos, número de observadores, quantas sessões e a duração das sessões e outros. Calma que eu vou na aula que vem, eu vou explicar para vocês, ó, na próxima aula. O senhor pode repetir? Posso. Eu fiquei rindo, né? Próxima aula, ó, eu vou explicar para vocês, ó, quer ver? Sobre a dinâmica de grupo. Olha lá, ó. O tamanho ideal, eu vou explicar isso com detalhes. Quantos observadores deve ter naquela dinâmica de grupo? Então, tem os aspectos técnicos aqui, que na aula que vem eu vou falar isso com detalhes para vocês, desses aspectos técnicos, a duração da sessão, da dinâmica de grupo, tá? Então, eu vou explicar isso para você na aula que vem, tá? Ó, descreva os aspectos técnicos da dinâmica, tamanho dos grupos, número de observadores, quantas sessões e a duração dessas sessões e algum outro aspecto que você julgar necessário. Tem também aqui, ó, um site que fala também sobre isso, que você vai poder consultar, que ele aqui, ó, tá falando sobre dinâmica de grupo, que são dinâmicas, os principais tipos de dinâmicas, ó, vê? Como elaborar a dinâmica de grupo. Então, tem um site aqui, além do que eu vou explicar na aula que vem, esse site aqui também já está falando de uma série, ó, como criar dinâmicas de grupo. Ele está falando, organize grupos pequenos. É o que eu vou falar na aula que vem. Então, de repente, por enquanto, pode estar meio confuso para você a questão, mas é porque eu ainda não expliquei.
né? Eu achei que eu fiz um planejamento, que eu achei que eu fosse ser autorizado a liberar a prova só na semana que vem. Aí a faculdade antecipou, então, né? Então eu ainda vou dar essa aula semana que vem. Mas você vai ter uma semana ainda para fazer essa questão. Tá vendo lá? Organize grupos, conheça os candidatos. Então, tem aqui, além do que eu vou falar na aula que vem, tem o site explicando sobre esses aspectos aqui. Tá? Como avaliar. Então, calma lá, vamos voltar para a prova. Então, descreva os aspectos técnicos da dinâmica. Você viu que ali no próprio site está falando. Tamanho do grupo. E eu vou falar semana que vem. B. Relacione os comportamentos ou fatores a serem avaliados. O que vocês vão avaliar sobre o comportamento dos candidatos na dinâmica de grupo? Então, o site também está falando, olha lá, como avaliar as dinâmicas de grupo. Além do que eu vou falar na aula que vem, você tem um site aqui para te orientar. Aqui está vendo, ó, alguns fatores podem ser observados e usados para a triagem de maneira geral. Ó. Boa Comunidade tem um site que está falando uma série de coisas que você precisa observar na dinâmica de grupo. Agora, lembrem-se que vocês estão avaliando 2 candidatos para ocupar 2 vagas, que são supervisores operacionais. Ó, eles vão precisar supervisionar a equipe, eles vão precisar realizar a inspeção de trabalho, orientar seus liderados, e eles vão, tudo isso em conjunto com supervisores de outra área. Então, que aspectos vocês vão avaliar? Eles precisam saber trabalhar em equipe, não é? Então, procurem também observar coisas relacionadas à função que eles exercem. Semana que vem eu vou falar um monte de coisa, e o próprio site aqui está falando para vocês, ó. Um monte de coisas que vocês podem observar numa dinâmica de grupo. Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não estou fazendo nenhuma questão aqui que o aluno fala, meu Deus, impossível fazer. Não, tudo tranquilo. E, gente, lembre-se também, não quero que você crie texto, você só pode mandar 2 páginas. Então, seja objetivo e responda exatamente o que tem que ser respondido, de forma objetiva. E o último também, resposta mais curta, quais os fatores ou comportamentos serão motivos de desclassificação dos candidatos durante a dinâmica? Aqui no site, nós vamos falar na aula que vem, e no próprio site tem um lugar aqui que eu acho que fala. Ó, comportamentos como boicote aos demais participantes, arrogância, falta de participação, desinteresse, podem identificar problema sério e justificam a eliminação do candidato. Então, você tem que dar uma lidinha aqui no site também. Você está vendo? Eu estou te mostrando que no próprio site tem as respostas das questões da prova. Eu ainda vou dar a aula da semana que vem. Essa aqui, questão que eu ainda não falei, eu vou falar tudo sobre dinâmica na aula que vem e tem um site para te guiar. Eu te aconselho a você, tente começar a fazer a prova, tá? E aí, dúvidas que tiver, anote. Nós ainda temos a aula da semana que vem, que eu vou finalizar o assunto falando sobre dinâmica de grupo, mas eu fico à disposição para tirar dúvida caso você tenha. Eu não posso dar a resposta da prova, mas tirar dúvida, esclarecer, você não entendeu bem ali, alguma coisa, te dar uma luz, não tem problema. Tá, beleza? Gente, e alguma coisa da APS que alguém queria? O que seria? Professor, eu que estou com dúvida na questão 4. Da APS? Isso. Vou abrir a nossa APS aqui, bonita. APS 2. Você está com dúvida na 4. 4. Isso. Segundo o MBTI, identifica as 4 letrinhas. Eu acho que uma menina mandou um aplicativo aqui, um celular aqui, um site que tem esse negócio, eu não tive tempo de ver. Sim, a minha dúvida é, quando o senhor fala aí, faça o resumo da sua personalidade, vou falar de mim
ou eu vou falar o que está escrito lá no slide que o senhor deu para gente, da sigla que deu? Então, o que eu falei para vocês lá no dia? Tá? O que eu falei para vocês? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, de um conjunto de letrinhas. Ó, aqui no slide tem um resumo. Sim. Né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você fez e vamos supor que deu ISTP. Um exemplo, esse aqui, ó. Deu esse troço aqui, ISTP. Aqui está um resumo. Você é tolerante, flexível, observador, está te dando características de você. O que eu pedi para você? Você ainda pode pegar essas letrinhas aqui, ó, e lá no Google, se você quiser fazer um trabalho, fazer um levantamento melhor sobre você, se você colocar essas letrinhas ali no Google, ó, já vai aparecer um monte de sites, ó, falando sobre características, ó. Tá vendo aqui? Personalidade, virtuoso. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, já tem um Então, site. professor, eu mandei o link para vocês fazerem. Então, aí você dá uma pesquisada melhor, procure entender realmente a sua personalidade, e aí você escreve lá na prova. Ah, tá, entendi, professor. Obrigado. Só estava com dúvida nessa mesmo. Aí você vai fazer um resumo aqui. Maria Eduarda, né? Seu nome. Isso, oi, Bruno. Vai lá no grupo, eu mandei um linkzinho. Lá você faz o teste, ele já te dá o seu todinho. Isso, eu vou fazer. Aí lá você pega a descrição e encaixa aí no trabalho. Tá bom. Bruno, eu queria ter feito, te agradeço por ter mandado, eu queria ter feito, infelizmente hoje foi uma correria na minha vida, daqui a pouco eu vou fazer o teste lá no site para ver. Achei bem legal, te agradeço por ter mandado aí. Gente, se alguém tiver alguma outra dúvida sobre a APS aí, se começou a fazer, ficou com dúvida, ainda posso ficar mais um pouquinho aqui. Tem problema. Professor, o teste já está pronto, já pode ir enviando para o senhor? Ou só tem que esperar até o dia 2? Não, já pode ir mandando já. Ok. A prova também? A prova também. Se ou terminando aí, quiser já me enviando a prova, não tem problema não. É até 12, 10 horas. Se quiser mandar antes. Gente, se ninguém tiver dúvida nenhuma mais, por mim, eu falei o que eu tinha que falar hoje aqui. Quem quiser já está liberado. Agradeço infinitamente a todos pela participação. Próxima sexta ainda temos a nossa aula para acabar de tirar as dúvidas todas que tenham. E se tiver alguma dúvida, eu não me incomodo que me mande algum WhatsApp sobre, né, tirar alguma dúvida, não. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade aí, já está todo mundo liberado. Muito obrigado pela presença de todos. Beijo no coração de todo mundo aí, tá? Ângela, Fernanda, Mãe. Muito obrigado, professor. Tchau, boa noite. Maria Eduarda, eu que agradeço, querida. Fiquem com Deus, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tenham todos um excelente fim de semana.